Oi, Ling, tudo bem? Aqui é o Thiago Locatelli. Vou fazer a correção do seu arquivo A7 e do seu MIP. Eu já abri aqui os dois arquivos que você mandou, tanto o A7 quanto o projeto master do MIP. Mas o MIP, como você não mandou os outros arquivos, eu não consigo abrir os arquivos que eu falo, os arquivos de medição. Olha só, eu não consigo abrir as medições que você fez. Vi que você fez as medições, colocou as medições aqui, provavelmente a medição 1, 2, 3, 4, 5. Mas como você não me enviou os arquivos, eu não consigo abrir, tá? Esse eu vou pedir para você, por gentileza, me enviar. Pode enviar para o meu e-mail, tá? E eu vou fazer a correção junto com a atividade da próxima semana, que é o A8. E no A8 você tem, além do arquivo da atividade 8, você tem o PIP, que são os projetos dentro de projetos, e aí vai ter também o MIP, tá bom? Esse eu vou pedir por gentileza para você me enviar novamente. O MIP é muito importante, são as medições do projeto. Eu sei que você fez, mas eu preciso corrigir e ver qual foi a maneira que você utilizou para fazer as medições, tá bom? Então, por favor, me envie esse arquivo na próxima semana. Pode me enviar até o próximo domingo, junto com a atividade 8 e com o PIP, tá bom? Não vou salvar. Vamos abrir aqui. O primeiro passo que eu vou corrigir do seu A7 é o 21, desculpa, 20. Emitir o relatório do período S, que é o simples, e depois eu vejo o C composto. Todos eles agora vão vir com esse filtro entre com a meta. Pelo que está aparecendo aqui, você não teve problema para fazer o filtro. Eu vou cancelar que eu quero ver tudo, mas antes eu queria ver o passo 20. Só o passo 20. Emitir a folha de relatório, tá aqui a SC. Emitir o plano de trabalho. Ah, você colocou como passo 19. Tá, vamos lá, vamos considerar aqui que seja o passo 20. Só vou fechar aqui para ver se está ok. Beleza, cuidado aqui que tem uma atividade sem sucessora. Parte elétrica. Se ela não tem sucessora, pode jogar direto para o fim do projeto, tá bom? Só não deixe ela sem ligação nenhuma. Não tem leapfrog, beleza. Vamos ver o box styles. 19 emitiu o plano de trabalho do período, ok. E os campos texto livre. Deixa eu ver aqui. Aqui você poderia ter escrito alguns campos aqui no show label em céu só para aparecer. Aqui, ó. Quando você expande as caixas para aparecer, não ficar uma caixa vazia, tá vendo? Deixa eu tirar um pouco o zoom. Aqui, ó. A caixa ficou vazia. Você esqueceu de colocar, de fazer o preenchimento. Aqui em Box Styles, More Templates, editar. Por exemplo, eu sei que tem o início, tem o término. Aí a gente colocaria início. Término. O outro seria, se eu não me engano, é prazo restante. E o outro é trabalho. Alguma coisa assim, só para não ficar em branco, entendeu? E aí tá vendo como é que fica? Fica para as linhas vazias para você fazer o preenchimento manual. Término do trabalho. Beleza. Passo 19, ok. Vamos lá, passo 20. Folha de relatório do período S. Vou cancelar o filtro porque eu consigo enxergar tudo. E aí, como é que funciona esses campos, Ling? A gente coloca esses campos para a gente poder imprimir essa planilha e aí levar, por exemplo, para uma obra, para um chão de fábrica onde não possa entrar o laptop, alguma coisa desse tipo. A gente deixa tudo em branco. Eu vou colocar aqui tudo em branco. Então vou Ctrl Shift seta para baixo, mantenho Ctrl Shift segurado, vou com a seta para a direita. Posso pintar aqui, ó, tudo para branco, tá? E aí eu imprimo essa folha, esse relatório, levo para onde eu precisar levar,
que não, caso eu não possa levar um laptop. Preenche o que precisa ser preenchido, tanto que a gente altera a fonte para 12 para ficar um quadrado aqui maior para ser preenchido. E aí quando eu voltar para o project, eu jogo todas as informações para o project para fazer os cálculos e tudo mais. Alguns campos são automáticos, como o remaining duration, ele já vai calcular automaticamente. Quando você colocar aqui para cor preta de novo, ele já vai calcular automaticamente. Tem aqui um ponto de interrogação, não pode ter ponto de interrogação. Aqui, fim do contrato, 0 dias. Cuidado com isso. Então, assim, você vai preencher, por exemplo, início real você preenche, término real você preenche, a duração, percentual concluído você pode preencher, então, mas o project dá aqui automático também depois, você compara se o progresso que você está encontrando é o mesmo que o project está encontrando, aqui é o percentual completo. Lembrando o seguinte, Ling, é importante falar que o percentual completo que o project calcula é só em relação ao tempo, tá? E o physical percent complete é o andamento físico do projeto. Então aqui, por exemplo, se eu tenho uma atividade que dura 10 dias e eu falo para o project que eu tô com 50% dessa atividade completa, o project vai entender que eu fiz 5 dias. Ou vice-versa, tá? Se eu falar que eu tenho 5 dias de atividade realizada, ele vai entender que eu completei 50% da atividade, visto que o prazo total dela é de 10 dias. Tá bom? Então toma cuidado com esse percentual complete, porque muitas vezes não condiz com a realidade. E aí o physical complete você preenche, você sabe o quanto você está, qual é o progresso físico do seu projeto. E a folha de relatório C, opa, abri o S de novo. A folha de relatório C tem o mesmo objetivo, só que com outros campos. Claro, você vai escolher uma para trabalhar. Aqui eu vou colocar tudo para branco também. Você vai escolher uma para trabalhar. E aqui você tem no painel da direita alguns campos que te informam, te trazem outras informações que a folha de relatório do período S não traz. O C é como se fosse uma folha completa e o S é uma folha simples, tá bom? Um relatório simples. Essa é a diferença entre os dois. No painel da direita a gente tem o Actual Work e o Actual Cost, que são os campos de trabalho real e custo real que está acontecendo no projeto. Próximo passo que eu acho que você começou a ter algumas dificuldades, também tem entre com a meta. Eu não falei sobre o filtro, mas quando você coloca aqui uma data, ele vai te mostrar tudo que foi realizado até essa data, tá bom? Vamos lá aqui. Projeto, o controle T, TWC e o TWCR, Link, são 3 tipos de controle e são únicos, ou seja, você precisa escolher um tipo de controle para fazer no seu projeto. Tá? O controle T é mais voltado para o tempo, tem as suas peculiaridades e tem. Eu não vou abrir aqui o Options porque pode travar o project de novo, mas tem as peculiaridades do tipo: o tipo da atividade tem que ser um tipo determinado e o campo aqui nas opções tem que estar marcado ou desmarcado. E assim vale para todas, para o TWC e para o TWCR. O TWCR é o mais completo, que é o controle mais completo que tem. Ele abrange muito mais campos e te dá muito mais informações. Aqui, opa, e te dá muito mais informações, tá? Tem aqui o painel da direita para mostrar o actual work, actual cost, o work, o overtime work, ou seja, o que está sendo trabalho extra. Enfim, ele te dá um detalhe muito maior do seu projeto em relação ao controle. Por que que então a gente coloca um controle mais simples e um controle mais robusto? Porque varia de projeto para projeto. Por exemplo, esse projeto que você está trabalhando aqui é um projeto que a gente olha assim, relativamente é simples. É um projeto de uma reforma do apartamento. Então talvez você não precise ficar controlando a fundo os recursos que vão ser utilizados no seu projeto, até porque os gerentes do projeto são você e o seu marido, né? Então é um projeto muito menos complexo de ser controlado, mas requer, obviamente, um controle
a ser realizado. Então, talvez o controle T atenda, você tenha aqui as datas de início e fim. O custo você pode controlar de uma outra maneira. O controle TWC te dá mais informações também. Tem algumas informações do percentual, do que está faltando, do custo. E o controle TWCR controla até os custos, enfim. É um controle muito mais abrangente. Mas, novamente, eles são únicos, ou seja, você precisa escolher um para trabalhar. Bom, eu vou fazer aqueles dois campos, aqueles dois passos que eu falei com você, que são que em relação aos controles de desempenho, tá? Os indicadores de desempenho, desculpa. A gente tem o CPI e o SPI. O CPI é a parte de custos do projeto, é um conceito de gerenciamento de projetos, e o SPI, muito utilizado nas empresas, até mais do que o CPI em determinados projetos, ele é em relação ao schedule, tá? Ou seja, o que foi agendado no projeto. Então eu vou fazer aqueles dois campos e vou te mandar esse arquivo, tá? Não mexi em nada, só vou mexer nesses dois passos para você poder ter a tradução dos campos aí quando você for utilizar o Project em português. Então vamos lá, link. Primeira coisa é criar uma tabela, tá? Do tipo task chamada 23. Então vamos lá, view, tables. Vou fazer até no Project em inglês para você ver como é que são o nome dos campos aqui. Do tipo task, vamos lá, new, chamada 23, indicadores de desempenho. Indicadores de desempenho, EVM, SPI. Ok, e aí ele tem os campos que ele pediu, ID, name. Não vou colocar tradução aqui, porque isso aí você já tem no livro, tá? BCWP, BCWS, SV, SV, percent. Opa, apertei o Enter duas vezes. O significado, a tradução de cada um você tem no livro. Number one. Ele pede number one como TSPI. TSPI depois a gente pode colocar a fórmula no campo number one. Só trocar o nome aqui. Senão eu não vou saber o que é. Beleza. Vou fechar, não vou aplicar. Vou criar uma cópia de uma tabela. Desculpa, de um modo. Que é o modo task users. Task users. Criar uma cópia. Chamada passo. Desculpa, não tem passo. É 23. Indicadores de desempenho. SPI. Opa. EVM SPI. Vou colocar a tabela que a gente criou. Sem grupo, sem filtro. Não vou aplicar. Vou fechar. Criar uma nova tabela. Do tipo task. Chamada 23. Indicadores de desempenho, só que agora EVM CPI. Vamos colocar os campos. ACWP, ACWP, opa, ACWP, Cost Variance, percentual de variância, CPI. SPI e CPI são dois conceitos muito importantes, tá? Link. Com certeza você já deve ter ouvido falar
no gerenciamento de projeto aí que você já rodou. Number 2 é uma fórmula, que é o EAC menos o SC. E o variation. Beleza, ok. Vou fechar. Vou criar uma cópia do modo task users. Isso tudo a gente está fazendo porque a gente vai criar um modo composto, tá, Link? Por isso que a gente está fazendo cada hora. Cada hora um. Task users, cópia, 23 indicadores de desempenho, EVM, CPI. Vamos colocar a tabela que a gente criou, CPI, sem grupo e sem filtro. E aí agora eu vou criar um modo composto. Chamado 23 indicadores de desempenho. Esse é o método do valor agregado, por isso que a gente está usando EVM. Eu vou colocar o SPI em cima e o CPI embaixo. Okay. Agora sim eu posso aplicar. Bom, o objetivo é esse, Link. Ctrl Z. Só quero ver um pouco mais aqui. O que eu tenho aqui, Link? Na parte superior, toda a parte de schedule do projeto, tá? Ou seja, tudo que foi. Apaguei essa linha aqui sem querer. Deixa eu dar um Ctrl Z e ver se volta. Aí voltou. Ou seja, todo o agendamento do meu projeto, as variâncias de agendamento, o quanto que isso me impacta. Cada um desses campos tem um conceito importante. E aí toda linha que eu clico aqui em cima, ela reflete embaixo em relação aos custos. Tá? Então a gente tem, como é um task users, a gente tem aqui o realizar pesquisa no mercado, os recursos que estão alocados nessa atividade. E aí tem toda a parte de custos envolvidas aqui embaixo. Tá? Eu vou te mandar esse arquivo justamente para você ter a tradução desses campos aqui para o português, que são importantes serem utilizados. E aí quando você tiver um projeto e quiser fazer essas comparações e análise de custo, de variância de custo, variância de schedule, você já tem os campos prontos aí no seu projeto. No término dessa atividade é só para salvar uma baseline nova. Deixa eu ver se você salvou. Tá aqui, set baseline. Apesar de estar com uma data bem antiga, a gente pede só para fazer uma cópia do baseline. Opa. Para o baseline 1. Só para você ficar com o baseline livre para poder salvar novamente, caso seja necessário. Tá? Salvei por cima. Não tem nenhuma informação ainda de BCWS, SWP, porque o Project Information tem que estar com a data alterada. Vamos ver aqui, já está 26/6, ok. Então o BCWS vai começar a aparecer conforme eu for avançando nas minhas atividades. Opa. Deixa eu ver por que não está aparecendo os meus valores aqui. Line Project Information, Finish Status Date, ok. Bom, aqui tá ok.
Deixa eu pegar um que esteja com... Ah, porque Ling e marido não tem custo alocado, por isso que estava ficando com valor zero. Mas aqui, conforme eu for avançando com o meu projeto, os valores vão sendo alterados. No final das contas, o BCWP deveria ser igual ao BCWS, como está sendo mostrado aqui, se não houve nenhuma variação. Enfim, todos esses indicadores aqui você vai vendo se saiu de acordo com o projeto ou não. Beleza, Link? Não tem sequência numérica para o vídeo de correção da atividade 7. Qualquer dúvida, por favor, coloca na sala de aula da unidade. E não esqueça de me enviar, por favor, o MIP com todos os arquivos que você utilizou. Tá bom? Fico à disposição, Ling. Até a próxima.